James Gunn, diretor de Guardiões da Galáxia, Esquadrão Suicida, o segundo filme no caso, né? Ele chega agora com a série O Pacificador, série derivada justamente do seu Esquadrão da Galáxia, é ótimo, seu Esquadrão Suicida, e uma série exclusiva no HBO Max, né? Ele tanto cria a série como dirige 7 dos 8 episódios da temporada, como também escreve todos os episódios, ou seja, trata-se aqui de um projeto extremamente pessoal do cara, que ele ficou vendendo lá com muito afinco durante as gravações, as filmagens do Esquadrão Suicida pra Warner. Ela comprou a ideia e tá aí, sendo liberada pra gente, né? Eu falarei dos 3 primeiros episódios da primeira temporada, mas eu não darei spoilers, tá? Como eu sempre faço com uma série estreante, eu trago aqui as primeiras impressões da temporada, sem spoilers, e que serve como um termômetro do meu sentimento para com o início do projeto. Eu também, para ver o sentimento de vocês, né, para com o meu trabalho aqui, para saber se eu acompanho o episódio, por isso comenta, deixa o like, se inscreve, que aí esses números vai ajudar a eu decidir ou não sobre fazer ali um episódio, ou melhor, um vídeo para cada episódio. Enfim, não é uma crítica, vale o aviso, não teria como ser uma crítica, porque a temporada não encerrou. E é isso, vamos lá falar sobre episódio 1, 2, 3 de O Pacificador. Temos aqui o Pacificador, no caso, né? Esse personagem que teve certo destaque no Esquadrão Suicida, conseguindo sair ileso, apesar do final do filme, lá quem assistiu sabe do que eu tô falando. A série busca então criar um suporte para que ele, por mais que tenha o seu projeto solo, ele também consiga dividir tela, falar, né, se expressar, para que a gente consiga entrar na cabeça dele, e também para que a narrativa tenha uma certa sustentação, uma base. A princípio a série faz isso muito bem. É um elenco diverso que coloca em xeque inclusive a figura patriótica do Pacificador em si, que surge aqui como o americano médio, né? Ou melhor, o americano homem médio, apaixonado por armas, por, entre aspas, justiça, por valores de décadas passadas, mas que também não sabe o que fazer com essas coisas que tem em mãos, desde as armas até os valores que ele acha que são certos. James Gunn envolve tudo em uma sátira, né? Ele sempre faz isso, e explora tanto o homem que gostaria de ser um herói, mas não é, porque ele não consegue fazer coisas simples de um herói, uma coisa simples que um herói faria, como por exemplo saltar de uma janela e cair ileso, quanto ele também explora o homem que é vazio, né? Tão vazio que chora quando tá sozinho, que se apega a músicas de letras quase vazias quanto ele, e que também chora por isso, que se coloca, quando no seu íntimo, em um ar de inferioridade, porém, quando em público, esconde tudo isso que eu falei agora e tenta se vender como descolado, desfila com a sua águia americana adestrada e tenta passar um ar de que consegue dominar qualquer situação. E eu acho que é nesse ponto específico que a série me ganha. Quer dizer, a série me ganha nesse ponto específico e também quando a águia tá em destaque ali na cena. A águia é muito legal. E a interação dele funciona muito bem com ela. Mas enfim, como eu tava falando, é aí que a série me ganha, né? Quando lida com esses dois homens e o homem que ele se mostra ser, ele simplesmente não consegue sucesso. E tanto ele não consegue, como quem tá ao seu redor sempre parece ser muito mais capaz do que ele, que eu acho isso fantástico. E quanto mais diferente, ou melhor, quanto mais diversa for essa pessoa, mais exclusiva, digamos assim, aos olhos do roteiro, essa pessoa consegue ser mais capaz do que o protagonista, que muitas vezes passa de apenas um bundão. As cenas eu acho que são muito bem construídas e todas debatem justamente esse tema que eu tô trazendo aqui agora. Um outro destaque é como o James Gunn consegue colocar qualquer pessoa do elenco em um papel de ridículo e as pessoas parecerem, sei lá, adorar estarem nesse papel de ridículo. O John Cena vive o papel de ridículo o tempo inteiro, né? Isso daí ele já estava preparado pra fazer, mas é na abertura que você vê o James Gunn pegando todo mundo ali, fazendo que nem ele fez no final do Guardiões da Galáxia, né? Que ele cria uma música ali pro David Hasselhoff, coloca todo mundo pra dançar de maneira bizarra e tal. Então ele faz isso aqui também, tamanha a liberdade que ele tem para com esse projeto. A Warner simplesmente disse, vai lá, meu filho, é seu, faça e aconteça. E outra, isso, né, talvez esse jeito dele lidar com os projetos faz com que ele tenha o elenco nas mãos, e aí coisas boas acontecem. Por exemplo, cenas dramáticas, vez ou outra, tem que ser exploradas ali, e elas saem tão boas quanto as cenas que são visivelmente sketches de humor. E ainda em termos de estrutura, a série pouco se assemelha com o que a Marvel vem fazendo na TV, né, que eu acho que poderia ir mais por essa linha, mas enfim, melhor do que isso, melhor do que ir nessa linha, ela não ir na linha das séries teen da CW, porque ela também
pouco se assemelha com essas séries bizarras da CW. É um jeito novo que a Warner tá buscando entender de como criar séries pro HBO Max, né? Então ela tanto não influencia nos filmes a princípio e nem se preocupa em influenciar e nem tenta criar alguma relação, sabe? Como também ela também não se distancia tanto assim. Ela sabe aonde ela tá, ao que ela pertence. Cita um ou outro herói, mas a história do Pacificador não passa por ninguém grande ali dos filmes da Warner. Ela não é tão deslocada a ponto de parecer estar numa outra realidade, entende? E tampouco ela tem um nível de produção patético como as séries da CW tem. Acho que muito pelo contrário, a produção aqui é muito boa, a ação quando acontece se organiza muito bem, e como o James Gunn sabe compor muito bem as cenas com trilha sonora, né? Cada episódio tem uma certa catarse ali, quando envolve a música e quando faz ali a sua transição para um final de episódio. Tem o primeiro episódio, tem uma transiçãozinha pro final ali muito específica que é muito, muito bacana. A música vai muito a calhar, né? E aí, mais uma liberdade do James Gunn, utiliza muito bem a trilha sonora, como sempre, em todos os projetos. Então, isso é chover no molhado aqui. Eu acho muito divertido ver esse homem se lascando o tempo inteiro, sabe? Esse homem que acha que pode tudo, justamente por ter uma pistola que emule um falo, como se, apesar do corpo que ele tem e do que ele consegue com esse corpo, com essa beleza dele, ele ainda precisasse disso pra aparecer mais ainda. Por quê? Porque dentro da cabeça não tem nada, né? É a insegurança do Pacificador que faz ele tentar ser quem ele é, ou melhor, quem ele não é, se esconder atrás de uma máscara e loucamente brincar de atirar em coisas aleatórias como se fosse uma criança brincando de jogar bolinha no parque de diversões. O que incomoda nesses 3 episódios, porém, é a falta de capacidade de evoluir com rapidez alguns assuntos, inclusive esse assunto aqui. É legal no começo, mas tem hora que dá vontade de pedir para avançar com um pouco mais de pressa. É evidente que estamos vendo o grupo se formar, né, ao redor desse personagem, como eu disse. Vemos a importância do seu pai, a importância de alguns companheiros igualmente mascarados, por pura insegurança também, diga-se de passagem, bem como pessoas mais capazes do que ele, como eu também já abordei. É engraçado essa questão do mascarado. Quanto mais inseguro na série, mais mascarado. Quanto mais seguro, menos máscara tem, né? Ou seja, tem uma personagem específica lá, que eu não vou dizer quem é, que não usa máscara, é rosto à mostra e é muito mais capaz do que ele. Ela poderia estar como líder daquela missão tranquilamente. Mas enfim, sai de determinados assuntos, principalmente na virada do segundo pro terceiro episódio, eu acho que faria o início da série parecer menos como uma história de uma nota só. Às vezes ela cai nessa pegadinha de ficar girando demais em círculos. James Gunn, isso não me é curioso, parece estar contando sempre a mesma história na sua vida, né? Que é vazios introspectivos, o homem másculo que não é sempre correspondido como acha que merece ser, ou seja, o homem que acha que é dono do mundo, que por isso o mundo precisa se ajoelhar aos pés dele, aí o mundo não se ajoelha, o homem fica assim, caramba, como assim? Como é que ela não me quer? E acho que o principal, que é o tema que ele sempre debate em todos os filmes dele até agora, que é a ausência paternal, a ausência do pai. O primeiro episódio entrega a fuga do Pacificador de um hospital e ele vibra com a fuga como ele tivesse tido vários incômodos pra fugir, mas ele não teve nenhum incômodo, né? Como se ele estivesse vivendo um sonho, por exemplo, eu consegui, eu estou fugindo, cara, e nada atrapalhou ele, entendeu? Dali ele vai se ver frente a frente ali com a versão mais velha dele, né, que no caso é o pai dele, né? Que ora ele tenta agradá-lo, ora ele tenta aceitá-lo, ora ele tenta criticá-lo. Ele fica nesse meio termo. É curioso como, ao mesmo tempo que o Pacificador é um personagem que gera nojo, a sua inocência também acaba fazendo a gente sentir uma certa pena dele, né? Não só inocência, acho que ignorância, mas é o ponto. Acho que a ignorância faz a gente sentir uma certa pena dele. A relação dele com o pai, indo além do cara que o ajuda em alguns momentos ali específicos da narrativa, é muito insólita. Não dá pra saber bem o que vai sair dali, né? O que vai sair dali, inclusive, de construtivo para um protagonista que simplesmente não consegue ver o mau caminho que ele tá tomando se continuar com certas inseguranças e achando que o mundo age de determinadas maneiras. O pai dele, inclusive, é um personagem horrendo, nojento, o que faz muito bem pra gente pensar mais ainda o Pacificador. Ainda é uma história em construção, não dá para tirar conclusões muito intensas, mas eu acho um projeto bem promissor. A intenção criada pelo roteiro do James Gunn valida demais a existência do projeto, mas os obstáculos, esses sim, ainda não são tão empolgantes quanto essa intenção inicial, essa intenção desse homem que nem sabe, mas precisa se encontrar mais com o que ele não acredita do que
com o que ele acha que acredita ser o certo. Bom, semana que vem eu volto falando do 4º episódio, né? Caso esse vídeo vá bem, caso contrário, ao final da temporada, aí sim eu volto trazendo uma crítica completa e aprofundando em mais pontos aí sobre a série. Sobretudo se a narrativa conseguiu ou não pegar no tranco, né? Conseguiu ou não avançar. Então é isso, te vejo na próxima, se inscreve no canal, deixa o like, deixa o like, indica para outras pessoas e é isso, vamos lá ver se vocês curtiram ou não esse vídeo, então deixa também o comentário. Até a próxima e tchau!